Olá, professores coordenadores, sejam novamente muito bem-vindos à nossa formação, a segunda TPC-DE. Nós temos aí como foco a continuidade de estudos em relação ao tema avaliação, como também aprofundar estudos no momento de recuperação das aprendizagens, pensando aí nas novas recuperações que estão vindo pela SEDUC, a PCNP Camila falará sobre esse processo de recuperação a diferentes públicos, e nós também, o nosso foco é envolver de maneira interdisciplinar o tratamento dos temas, em especial atenção, as disciplinas do Inova Educação. Nós vamos trazer experiências que professores desenvolvem dentro da aula do projeto de vida e como o tema envolvido no projeto de vida pode ser tratado pelas disciplinas de maneira interdisciplinar, trazendo aí as competências necessárias a todos os estudantes. E com foco também no envolvimento da matemática, da geografia, quando nós teremos a prática desenvolvida também, uma proposta de aprofundamento de estudos, realizada aí a apresentação do PCNP Fábio. Interessante é tratarmos sobre os saberes, sobre os conhecimentos, os objetos de conhecimento, de maneira não estanque, mas que sejam dialogadas por vários professores de diferentes disciplinas, em que o nosso protagonismo e o protagonismo do estudante esteja aí sendo, com certeza, tendo a visibilidade necessária por todos da escola. E também pensar, pessoal, sobre nossa formação, a nossa continuidade de estudos. O foco também será rever alguns cursos oferecidos pela EFAP, como também metodologias de registros em relação ao processo de recuperação e aprendizagem. É isso, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar a nossa formação. Nesse momento, eu passo a palavra para o PCNP Walter. Walter? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Walter, PCNP do Inova e dos projetos especiais. Bem, o que eu venho falar para vocês aqui agora, né? Para ser sucinto o mais rápido possível, para que a gente possa dar continuidade à formação sem um grande fluxo de informações, né? Eu venho colocar para vocês a importância agora, nesse semestre, como eu já dei a formação na terça-feira que passou agora, né? Para os vice-diretores, né, e para alguns coordenadores, falando da importância do projeto de vida junto com as eletivas, né? Nós temos agora um novo ensino médio que já foi bastante falado e será bastante falado para vocês no decorrer do ano, né? Tudo isso aí já está bem colocado para todos nós, mas bem colocado na fala, né? Porque nós vamos ter que arrumar um jeito de desenvolver isso no nosso terreno escolar. E o projeto de vida, não distante disso, ele é importante para quê? Porque o projeto de vida ele exercita, antes de tudo, um processo de audição, né, do professor. Ele tem que ouvir esse aluno, quais são as aspirações, quais são os desejos desse aluno, né? O professor tem que estar convicto, não daquilo que o aluno quer, mas da realidade na qual o aluno está inserido, na realidade na qual a escola está inserido, para que ele também possa orientar esse aluno a buscar a melhor forma de chegar ao seu ponto, né? Tem que ser real com o aluno, falar para o aluno das dificuldades, não só alimentar o sonho do aluno através do que ele quer fazer, mas mostrar para ele quais as pedras que ele pode vir a encontrar no caminho. Isso é muito importante do professor. Aliás, isso é muito importante para a gente, chama-se honestidade. Então, é importante que na hora de fazer as eletivas, na hora de você produzir, ter o cardápio de eletivas aí, assim que vocês verem esse vídeo, já também termina o processo, é importante que vocês façam uma leitura atenta daquilo que os alunos querem e também apresentem nas aulas, na disciplina de sociologia, de história, de geografia, de filosofia, apresente para esses alunos a realidade material, a realidade do trabalho, na qual a cidade na qual ele vive está circunscrita. Apresentando para ele essas questões, fica mais fácil para que ele possa também se orientar no seu projeto de vida, para que não seja uma coisa muito distante. Quando se fala distante, não é impossível para ele, é possível. Tem muita gente que consegue, muitos de nós conseguimos, os alunos não conseguiram. Mas o problema ele tem que mostrar para ele quais são os deslocamentos que ele tem que fazer para que ele consiga atingir o seu objetivo no projeto de vida. Não basta só escrever, não basta traçar metas. No plano do concreto, as coisas têm sempre uma dinâmica diferenciada.
E é nesse contexto que as eletivas entram para que o aluno ele consiga desenvolver algumas habilidades, algumas potencialidades sobre aquilo que ele pensa ser o projeto de vida dele. Então, a eletiva nada mais do que é. A eletiva é um conjunto, né, de pensamento, é um conjunto de pontos que vão se... você vai pensando na escola do projeto de vida dos alunos e elas têm que automaticamente dialogar com esse projeto de vida. Não o projeto de vida individual, mas o projeto de vida coletivo. Por quê? Porque você não vai dar uma eletiva para cada aluno, você vai dar uma eletiva para um grupo de alunos, né? Então, a eletiva ela conversa com esse maior grupo de alunos. É importante saber disso. E é importante saber e também dizer ao aluno que o projeto de vida dele, embora seja individual, é lá no coletivo que ele se dá, né? Porque ele vai se dar no mundo do trabalho, ele vai se dar no mundo da educação. Bem, seja qual for o projeto de vida dele, ele vai estar em constante diálogo, em constante troca com a sociedade, em constante troca com os outros. É importante o professor sempre salientar para ele, o seu projeto de vida ele é individual, mas a conquista dele, o como ele vai se dar é no plano coletivo, porque depende de várias demandas, que não são só as demandas do pensamento dele, né? Demandas socioeconômicas, né? E comanda o país, e comanda a área científica no país, a área industrial no país, a área comercial, tudo isso aí interfere no projeto de vida dele. Então, tem que sempre colocar para o aluno, o seu projeto de vida, ele é individual, mas ele acontece no coletivo. Então, as eletivas, bem colocado aí, elas são aulas elaboradas, né? Propostas a partir desse projeto de vida. Ela é calcada na Base Nacional Comum da Educação. E quais são os componentes? Como que se agrupa esse projeto de vida? Você agrupa 6º e 7º ano do ensino fundamental, 8º e 9º ensino fundamental, e depois você tem o ensino médio, né? E a eletiva, ela é ofertada como, né? Na expansão da carga horária. Ela pode ser ofertada também na expansão da carga horária. Então, você tem esses agrupamentos de alunos, né? O componente é ofertado, quais são os agrupamentos? 6º e 7º, 8º e 9º e ensino médio. É importante por quê? Porque você cria um diálogo, né? Que vai subsequenciando o projeto de vida. O aluno do 6º ano, ele vai ter contato, né? Ele vai ter referência na seletiva com alunos do 7º, né? E depois o 7º, ano que vem, vai ter contato com o do 8º, que será o 9º, ele será o 8º. Então, assim sucessivamente. Essa é a função principal do projeto de vida, está sempre no coletivo, a eletiva está sempre no coletivo, perdão. A eletiva está sempre no coletivo para que o aluno comece a pensar o seu projeto de vida. Tudo começa com um projeto de vida? É uma boa pergunta. Tudo pode começar com um projeto de vida. Né? No caso das eletivas, sim. Você começa a pensar as eletivas a partir do projeto de vida. Agora, quando há uma dificuldade em encontrar um termo aí para você poder produzir uma eletiva, você tem o cardápio de eletivas, né? Que foi recebido agora, tem os módulos, né? Tem as eletivas que são ligadas à tecnologia, a turismo, né? A eletiva ligada à educação, cultura e sociedade. Então, você tem várias formas de dialogar com a eletiva. Quando você não consegue arrumar uma estrutura dentro da escola, que às vezes é difícil, não é fácil, né? Tudo começando agora para vocês têm esse contato com o cardápio das eletivas. E aí fica mais fácil para você trabalhar, para observar também quais são as tendências, né? A eletiva ela vai ter uma tendência, porque o projeto de vida dos alunos vai tendenciando a eletiva na escola. Dando sequência aqui. Então, dentro do currículo, é um momento de olhar para as competências socioemocionais, né? O que essas competências fazem? Elas contribuem para que você tenha um diagnóstico, né? Para que você possa dar um suporte, né? De recuperação, reforço e aprofundamento intensivo. Então, quando você pensa no currículo, você está pensando fazer com que o aluno, além de ele consiga suprir as suas deficiências, ele consiga também traçar metas, né? De acordo com o seu projeto de vida, para que ele possa refletir e dar sequência a esse contexto. Por isso que as competências socioemocionais são importantíssimas para que nós trabalhemos agora no começo do ano. Bem, nós temos aí um exemplo, né? Um bom exemplo do Flávio Dorviardi, né? A Jocelyn, ela mostra para a gente a eletiva dela, como eles trabalhando lá, né? O mundo do trabalho, a árvore das profissões, onde eles desenvolveram com os alunos, através de recortes, né? Os materiais que eles utilizaram, uma cartolina colorida, cola comum, lousa e caneta e fita adesiva.
Então, através disso aí, eles dialogaram com os alunos e começaram a traçar, através das árvores das profissões, o que os alunos imaginavam como que seria um projeto de vida, né? O que seria para eles a profissão. Então, tiveram apoio profissional do quê? Televisão com internet, projetor multimídia, notebook e ou microcomputador, é o que você pode estar utilizando para fazer o que eles fizeram. Enfim, aí eles juntam todos os alunos, eles fazem, eles se integram, né, para que eles possam dialogar entre eles sobre o que é um projeto de vida, para também dialogar que eles estão num contexto coletivo, né, e aí eles vão desenvolvendo. Então, eles trataram quais competências nesse projeto de vida, nesse trabalho que eles fizeram nas eletivas, perdão. Trataram competências socioemocionais, né, que estavam entremeadas com a matéria, com os componentes curriculares normais deles, e através disso aí eles conseguiram desenvolver, né, fazer esse trabalho de desenvolvimento que, na verdade, leva ao quê? Leva uma reflexão sobre o que eles poderiam fazer, né? Competência socioemocional de hoje. Quais são as competências que são necessárias hoje para a gente? Autoconfiança, curiosidade, abertura ao novo, imaginação criativa. Aí eles vão discorrendo sobre esses objetivos que eles trabalhavam na aula. Bem, então, gente, para cessar aqui com vocês a nossa gravação, porque nós estamos aqui também trabalhando bastante, está tendo informações aqui do lado, o que eu queria contar para vocês é o seguinte: qualquer dúvida que vocês tenham com relação ao projeto de vida, com relação a eletivas, ao Inova, né, dentro da PEI, né, ou na regular, contacte-nos, né, aqui na diretoria de ensino. Eu, Walter, estou aqui à disposição para trabalhar com vocês, os outros PCNPs também. Nós estamos aqui no começo de ano também bem corrido, né, para atender essas demandas, porque não são só as demandas que estão vindo para a gente trabalhar, são mudanças, são coisas novas que estão acontecendo no tecido escolar. Então, todos nós estamos com dificuldades, a gente se atrapalha em alguma coisa, se acerta em outra, mas tenho a plena certeza, nós estamos tentando fazer o melhor aqui, para que também vocês obtenham o melhor resultado aí. Então é isso, agradeço a todas e a todos e passo a palavra. Olá, professores coordenadores, professores das diferentes disciplinas, sejam todos muito bem-vindos novamente. Nós vamos retomar o assunto aprofundamento curricular, que tem como foco o nosso embasamento teórico e, com certeza, vinculado à prática empírica desenvolvida já pelo professor. O primeiro curso a ser citado é da Educação Integral a Ensino Integral, já iniciado em 14/1 e com finalização prevista em 27/6. Na sequência, nós temos o curso Práticas Experimentais, primeira edição, com 30 horas, sendo que o seu início se dá de 18/2 a 10/3, finalização 17/3. Importante falar, pessoal, que, por exemplo, o curso Tutoria tem 2 inícios e com términos diferenciados de datas. Então, vocês vão observando que num período, se não é possível, no outro, então, eu tentarei realizar o curso para o meu aperfeiçoamento. Isso é muito importante. Nós seguimos aí, pessoal, com o curso de tutoria, com data de início abril, previsto para abril, e finalização em 27/6. Orientação de estudos, que também já teve início em 14/1 e finalização a 17/2, com finalização total do curso em 27/6. O curso do professor coordenador de área, que tem o seu início 18/2 até 10/3 e finalização total do curso em 27/6. É isso, pessoal. Então, é de fundamental importância observar que os cursos vão norteando o trabalho do professor, o professor coordenador e o professor das diferentes disciplinas dentro da escola PEI, trazendo aí o aspecto de aperfeiçoamento profissional. E em relação aos clubes juvenis, quais são os temas a serem tratados, como desenvolver, e aí todas as questões que envolvem todas as premissas da escola PEI, envolvendo também ao modelo de gestão, que é a primeira edição, que se dá por 60 horas e com datas diferenciadas de início e previsão de término somente em junho. Essa tabela estará disponível para vocês no material da ATPC, da segunda TPCDE, no espaço da diretoria de ensino, deslizando o cursor até o núcleo pedagógico em que aparece, vocês terão outra entrada que é formação
2022, OT 2022. E dentro desse espaço, nós teremos, então, a TPC-DE, que tem todos os materiais, desde a primeira como as subsequentes que irão acontecer. Então, fica o convite a todos os professores. Na sequência, observe que nós temos também a formação de aperfeiçoamento em relação ao aprofundamento curricular. Então, nós temos o C1, o aprofundamento do mapa, todos os materiais norteadores em vídeo, registros impressos, todos eles digitais, que estarão aí auxiliando o professor no tratamento dos mapas. Na sequência, o Conviva, pessoal, nós temos um tema bem importante, eu, educador, e a saúde mental dos estudantes, trazendo à tona a necessidade do diálogo, a necessidade da escuta e também como tratar o tema diante dos materiais aí que trazem o nosso norteamento em relação ao posicionamento tanto do professor quanto do estudante. É muito importante. E é especial atenção aqui. Todos os cursos estão no cursos de formação EFAP. Acessando o link, vocês encontrarão aí todos os cursos citados. Fica o convite para todos. Na sequência, nós estamos observando que existem registros de avaliação. É importante falar sobre eles, porque de acordo com a resolução SEDUC 143, lá de 20/12/2021, nós passamos a observar que os registros têm formas diferenciadas de observação. Observem que, quando nós falamos de formação geral básica, do ensino fundamental e ensino médio, nós temos de 0 a 10 como registro lá na Secretaria Digital. Então, nossa observação é numérica, é registro de codificação numérica. Enquanto que, observem que no componente curricular UC, bimestralmente é de 0 a 10, quando nós tivermos aí uma finalização semestral, existe um outro olhar, um olhar de continuidade. Então, existe um outro registro de avaliação que é aproveitamento. Como é que é esse aproveitamento? Observem abaixo, do lado esquerdo da tabela, vocês vão observar letras com significados, por exemplo, de AT, aproveitamento total, AS, aproveitamento satisfatório, AR, aproveitamento regular, e AI, aproveitamento insuficiente. Então, quando nós estivermos no final do semestre, o registro se faz necessário também em relação ao aproveitamento. Enquanto que as disciplinas do Inova, língua inglesa, educação física e orientação de estudos, existe um outro foco de observação que se chama engajamento, a avaliação em relação ao engajamento do aluno aos temas tratados. Então, para engajamento, existe um código também proposto, observem aqui do lado direito, no final da tabela, ET, engajamento total, ES, engajamento satisfatório, e EP, engajamento parcial. Existe um outro olhar de registro. Todas as orientações e também questões de observação em relação aos códigos tratados, nós vamos encontrar na resolução 143 e fica o convite para os professores também estudarem sobre a resolução. Na sequência, nós continuamos com o tema recuperação e aprofundamento. Nesse sentido, nós temos outros projetos que serão tratados também, além do recuperação e aprofundamento inicial, nós teremos o Aprender Juntos e o Além da Escola, que será tratado pela PCNP Camila na sequência dessa apresentação. Nesse sentido, observem que, inicialmente, lá de 2 a 11 de fevereiro, nós tivemos um acolhimento, um diagnóstico inicial, nós retomamos a AP e observamos lá os estudantes que se encontram no baixo e muito baixo em relação à proficiência. Nós preparamos uma tabela, que é o template inicial, e que contempla o nome, o que nós vamos ter que retomar, o nome dos estudantes que precisam de apoio, e tudo isso foi feito. Lembrando que essa ação ela é contínua, porque nós vamos ter momentos diferentes de semanas de estudos intensivos, pensando que nós temos mais avaliações para serem observadas, em especial atenção ao SARESP 2021, e a ADE de avaliação diagnóstica de entrada estará disponível na plataforma da Secretaria de Educação da Secretaria Digital, na plataforma CAED. Então, observem que todas essas avaliações, elas vão trazendo mais uma vez um ponto de partida e de retomada no tratamento, nos nossos planos de aulas, junto aos estudantes, de maneira temporal, ou seja, de maneira síncrona ou assíncrona, quando nós nos referimos à recuperação de forma paralela, em outro espaço, né? Então, vamos continuando aqui. Nós temos, então, observado
as habilidades, o que é preciso aprender, as metodologias, quais seriam as mais adequadas. Lembrando que as metodologias ativas vão trazendo maior envolvimento dos estudantes com os temas propostos. E também pensamos em reagrupamentos, que também será tratado pela PCNP Camila. Quando nós pensamos em reagrupamentos, nós pensamos em diferentes proficiências. Estudantes, por exemplo, do grupo 1, que ainda precisam aprofundar em relação ao registro escrito, a questão da alfabetização. Eu posso organizar um grupo 2, que precisa aprofundar habilidades necessárias de retomada, pensando no envolvimento dos estudantes do 2021 ao 2022 para prosseguir os estudos. E no 3, em relação à compreensão de textos, a coesão e coerência, ou a processos envolvendo, se for a matemática, envolvendo processos mais com uma proficiência elevada, sendo que aqueles estudantes passaram por etapas diferentes de observação. Então, quando pensar em agrupamentos, nós temos que pensar em agrupamentos produtivos, lembrando quem fica com quem pode auxiliar quem, e aí nós temos com certeza os nossos tutores, os nossos alunos que podem auxiliar e trazer aí com certeza a corresponsabilidade no tratamento das informações e trazendo o valor da empatia quando se pensa em ajudar o colega e trazer para a classe uma igualdade em relação à aprendizagem, né? O direito à aprendizagem, isso é de fundamental importância. E as organizações, então, de tempos e espaços vão sendo diferenciadas, o engajamento, a comunicação, e os responsáveis professores vão trazendo as metodologias de formas diferenciadas. Quando se traz um notebook à sala de aula, quando se pensa em usar essa tecnologias com softwares educacionais, entre a plataforma Wordwall, como já foi vista, e a escolha de questões que trazem indagações para os estudantes, para que eles se sintam motivados a aprender, e esse trabalho é contínuo e também proposto pelo professor. Nesse sentido, é preciso registrar, é preciso dar continuidade a uma formação em que todos estejam com registros apropriados, direcionados, principalmente quando se fala ao guia de aprendizagem, ao plano de aula proposto pelo professor. E, paralelamente, junto à recuperação e aprofundamento, o professor também tem um registro, por exemplo, como sugestão de um plano de ação bimestral, quinzenal, e aí vai a sugestão dessa tabela. Esse documento ele tem uma aba para a língua portuguesa e uma aba para a matemática, e pode ser ampliado para várias classes em diferentes turmas. É isso, pessoal. Nesse momento, eu encerro a fala e passo a palavra para a PCNP Camila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Camila, PCNP de Língua Portuguesa, aqui no Núcleo Pedagógico de Sorocaba. E hoje vou estar participando da formação e contribuindo com um assunto muito importante e de interesse a todos, que é o programa Aprender Juntos. Vamos lá? Bom, o projeto Aprender Juntos e também o projeto Além da Escola são projetos que irão trabalhar as seguintes disciplinas: língua portuguesa e também a matemática. Então, o que são esses dois projetos? Então, tanto o projeto Aprender Juntos quanto Além da Escola são projetos aí pioneiros da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, e eles vão contemplar estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, até os estudantes dos sextos anos do ensino fundamental, anos finais. Bom, nós vamos ter aí dois modelinhos dentro desse projeto, o Aprender Juntos e Além da Escola. Então, no Aprender Juntos, o que acontecerá? Acontecerá um reagrupamento desses estudantes, de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada estudante. E ele visa sanar aí as dificuldades, as defasagens desse estudante. E o Além da Escola, ele terá uma expansão de carga horária por meio de 2 aulas semanais, com professores atendendo a pequenos grupos de estudantes, que poderá acontecer de 2 formas, presencial ou de forma remota, que vai ser um projeto de grande importância para a melhoria do nosso ensino, em relação a essas dificuldades, essas defasagens que estão sendo
trazidas pelos nossos estudantes. Então, primeiro, o que é? É um reagrupamento flexível, né? E temporário, então nós vamos pensar em habilidades. Então, vai ser um nivelamento desses estudantes de acordo com as habilidades que eles precisam ser trabalhadas, né, que precisam ser aprimoradas, enfim. Então, pensando nesse reagrupamento flexível. As atividades também vão ser atividades personalizadas, pensando naquele estudante, naquela necessidade que ele vai trazer, que ele traz, que ele está, né, está tendo aquela dificuldade em relação àquela aprendizagem, em relação à assimilação e aquisição daquela habilidade. Agora, o que não é? Não é enturmação por desempenho, não é categorização de estudantes, esqueçam, não é. E recuperação para apenas alguns estudantes. A ideia é que todo aquele que tenha dificuldade, então, primeiro, o diagnóstico, né, através de um instrumento de avaliação. Após isso, será feito, então, reagrupamento, né, os reagrupamentos temporários por habilidades, sempre pensando nas habilidades, né, que precisam ser aí trabalhadas. E depois as atividades personalizadas, né? Então, de acordo com as necessidades de aprendizagem de cada estudante. Haverá também a formação, né, para que esse aluno, ou melhor, esse estudante, perdão, possa se enriquecer, né, desse momento de aprendizagem, né, que possa ser desenvolvida essas habilidades, e também o acompanhamento, que é super importante, para que vocês possam saber se houve um avanço, né, desse estudante, para que ele possa ir para um outro reagrupamento, assim, de acordo com seus avanços e com as suas dificuldades, que ainda possui. Então, nós temos lá a sondagem, né, de língua portuguesa e matemática, que sempre é feita no início do ano. Temos as avaliações externas, de língua portuguesa e matemática também. As atividades de avaliações realizadas na escola, né, pelos professores. E a avaliação de fluência de língua portuguesa, que também, né, pode dar um suporte a esses professores para realizarem o agrupamento. Então, os diferentes instrumentos podem ser utilizados individualmente ou de uma forma combinada, vai depender muito da realidade de cada escola e da necessidade de cada escola. A sondagem no 6º ano será aplicada apenas quando necessário, mas ela é um instrumento de grande importância neste momento. E os agrupamentos de língua portuguesa são diferentes do de matemática, porque... Então, um modelinho para vocês entenderem. Então, cada escola, né, em seu plano de implementação, propõe um modelo de reagrupamento, de acordo aí com o contexto daquela determinada escola. E de acordo também com as necessidades, óbvio, dos estudantes. Então, nós temos diferentes modelos possíveis. Por exemplo, 2 vezes por semana. Então, modelo A, os alunos terão um dia de matemática, um dia de língua portuguesa. Ou modelo B, 2 aulas de língua portuguesa por semana, ou modelo C, 2 aulas de matemática por semana. Aí um outro contexto, um dia por semana. Então, modelo D, língua portuguesa 1 vez por semana. No modelo E, matemática 1 vez por semana. E nós temos até o modelo F, que é língua e português e matemática de forma alternada. Então, em uma semana, o estudante realiza a aula de língua portuguesa, né, dentro do projeto, e na outra semana, a de matemática, tá? Então, ele vai participar do reagrupamento de língua portuguesa numa semana, na outra semana ele vai participar do reagrupamento de matemática. Então, nós temos aí uma tabela também que está como exemplo, A e E. Então, uma turma regular na segunda, turma regular na terça, quarta e na quinta esse reagrupamento. E na sexta também reagrupamento na quinta de português, língua portuguesa, e na sexta de matemática. Então, nesses 2 dias, haverá o reagrupamento. E depois eu tenho outro exemplo ali, que é o E. Turmas regulares todos os dias da semana, e na sexta-feira acontece o reagrupamento por níveis matemática. Então, a escola também não precisa realizar esses agrupamentos toda semana. Pode acontecer
né, de acordo com a necessidade da escola de vocês, quinzenalmente, tá? Por exemplo. Então, no modelo presencial, pensando aí no 6º ano do ensino fundamental, nós temos, por exemplo, divisão da turma em 2 grupos menores, um com o professor regente da turma e o outro docente adicional, tá? Com atribuição pelo PRR, Projeto de Reforço e Recuperação. Então, eles vão atuar aí de forma conjunta, tá? Com os estudantes. E na possibilidade em relação à atribuição, nós temos tanto para o PEB 1 quanto para o PEB 2, pensando que é um reforço de alfabetização mesmo, tá? Modelo B, nós temos aí o reagrupamento temporário de diferentes turmas do 6º ano, de acordo com os níveis de aprendizagem. Então, também nós temos esta outra forma que poderá ser utilizada pela escola. Vamos pensar aí nas quantidades dessa aula diferenciada. Então, novas possibilidades de atribuição no escopo desse projeto de reforço e recuperação. Então, por exemplo, no 3º ao 5º ano, o Aprender Juntos, nós vamos ter aí de 6 ou 12 aulas semanais por turma. 1 ou 2 dias diferentes por semana. É uma possibilidade. Lá no 6º ano, nós temos aí 7 aulas semanais por turma. 1 dia diferente por semana. É uma outra possibilidade. Olha a outra possibilidade ali, do 3º ao 6º ano, além da escola. 2 aulas semanais por turma, aulas síncronas via CMSP. Lembrando que o além da escola vai ser no contraturno, porque é uma expansão das aulas, ele entra como uma expansão dentro da carga horária daquele estudante, tá? E aí, nós temos como parceria, mais uma vez, o nosso Centro de Mídias São Paulo. Bom, como se dará o desenvolvimento e qual apoio as escolas receberão? Tem o diagnóstico, aconteceu o reagrupamento, então as atividades personalizadas, nós vamos ter aí um subsídio, né, de materiais da secretaria, dos materiais também que vão ser proporcionados em forma de parceria ao CMSP. Então, nós vamos ter todas essas parcerias. Então, as atividades personalizadas, por exemplo, as escolas elas vão poder utilizar de diferentes materiais. Tá? Então, materiais impressos, currículo em ação, né? Aprender sempre, produzido, né, a partir da matriz de habilidades essenciais, livros do PNLD, atividades desenvolvidas pelos próprios professores ali da escola. Ferramentas digitais, então nós temos inúmeras ferramentas e plataformas que o professor poderá se apropriar e utilizar como meio, né, de ferramenta para as aulas, para esse momento, né, de recuperação. Recursos digitais como Currículo Mais, né, ou outros, enfim, nós vamos ter essa gama, né, de materiais aí que vão auxiliar a escola, tanto materiais impressos como os materiais digitais. Bom, vamos exemplificar aqui agora um pouquinho para vocês. Então, por exemplo, 6º ano do ensino fundamental, língua portuguesa. Ele tem lá uma grade, né, por exemplo, de sexta-feira, nós estamos vendo aqui um exemplo, tá? Na aula de sexta-feira, tá bom? Então, ele tem lá 7 aulas. E os agrupamentos por turmas vai acontecer aqui, ó, os estudantes organizados de acordo com suas dificuldades. Então, vai ter esse reagrupamento, né, por turmas e também por habilidades. Então, eu já consegui diagnosticar as dificuldades dos meus estudantes. Então, agora, através das habilidades necessárias que precisam de ser desenvolvidas, eu vou fazer os reagrupamentos, tá? Pensando nisso. E aí também, vamos falar um pouquinho sobre o além da escola, que vai acontecer além das aulas regulares, né, além daquele turno que o estudante estuda, né, está matriculado. Ele vai poder seguir as mesmas premissas da enturmação, né, do Aprender Juntos, do ponto de vista de agrupamentos, né, por níveis de aprendizagem semelhantes, mas sem restrição da grade horária regular. Então, assim, ele não vai estar fechado em ter que estudar naquele momento
do seu horário regular. Ele vai poder utilizar, né, desse material, se apropriar desse material no contraturno. Então, olha lá, terceiro ao quinto ano. Formações de turmas menores, tá? De 4, 8 ou 12 alunos, com o apoio do professor polivalente de anos iniciais, a enturmação com base no nível de aprendizagem dos estudantes. Então, para esses anos, né, os anos iniciais, os agrupamentos serão menores, e pensando, né, visando nesse trabalho super importante da alfabetização, né, dessas defasagens que a gente sabe que existem. Já no sexto ano, também 4, 8 e 12 alunos, mas poderão ser mais. Nós vamos ter o apoio aí do PEB 1 ou PEB 2 e a intimação também com base no nível de aprendizagem dos estudantes. Bom, para nós pensarmos em refletirmos sobre essa habilidade, nós temos que selecionar essa habilidade. Então, dentro desse sistema aqui de numeração, eu vou falar um pouquinho da disciplina de matemática pelo olhar de habilidade, defasagem de habilidade. Então, vamos lá. As representações fracionárias e operações, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles da matemática, a gente selecionou essa habilidade, que é solucionar e propor problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados, com números naturais, por meio de estratégias pessoais, com a compreensão dos processos neles envolvidos, com ou sem o uso da calculadora. Então, primeiramente, nós temos que detectar qual que seria a nossa habilidade em defasagem. Isso a gente consegue através das nossas avaliações internas, a gente consegue também através das avaliações externas, né, para poder detectar qual que seria a nossa habilidade. Lembrando, né, pessoal, que quando a gente pensa, né, na habilidade, a gente tem que pensar também nesse verbo, né? Qual é o verbo que ele está querendo? O que ele está querendo com essa habilidade? Localizar, operacionar, né? Temos representar. Qual que seria o que ele pede para a gente poder também direcionar a nossa pergunta, né? Por exemplo, nós temos aqui comandos da habilidade com ou sem o uso da calculadora. Realizar as atividades com a calculadora. Aqui propôs com a calculadora. Pessoal, lembrando que esse material ele é disposto do núcleo de Jundiaí. Então, é muito interessante esse sistema de cooperação que nós temos, né? Que a gente não precisa reinventar situações. Né? Tem muito material bom por aqui que a gente mesmo pode, vamos dizer assim, compartilhar sempre colocando a fonte, né? E vocês daqui, temos na diretoria de Sorocaba, as escolas parceiras. Então, esse sistema de um ajudar o outro, a gente só tende a ganhar, né? Então, é muito importante isso. Então, aqui nessa atividade, foi realizada uma atividade simples, que é para identificar se ele tem ou não dificuldade nessa operação, usando a calculadora. Né? Lembrando, então, que a gente também pode diversificar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse jogo multiplicativo do jogo da velha, que é um jogo simples, não temos exigência, por assim dizer, de material, porque ele pode fazer no próprio caderno do aluno, né? Você pode dispor esses números, né? Pode na lousa, ele pode colocar no caderno dele e ele pode jogar um com o outro. Como que funciona? O aluno escolhe 2 números da tabela, em amarelo. No caso aqui, o meu está roxo, não sei para vocês. Lembrando que a gente está nessa tecnologia e a gente é cheio de superações. E, né, então, vamos voltar aqui. Efetuar a multiplicação entre eles. Então, você escolher entre esses 2 números aqui dessa tabela aqui embaixo, né? E você vai fazer a multiplicação. Em seguida, faz um círculo ou um X na tabela que contém os produtos. Jogo da velha. Passa-se a vez para o próximo aluno que faz o mesmo procedimento. Ganha quem conseguir uma sequência com 3 produtos na linha, coluna ou diagonal. Então, vamos lá. Por exemplo, pegando aqui 2 vezes 5, né? Peguei o 2 e o 5, dá 10, eu faço, por exemplo, um X no 10. Né? Então, seria o jogo da velha da multiplicação. Se você tiver com habilidade em defasagem, em número com vírgula, você pode colocar também aqui número com vírgula. Você pode ir incrementando. O meu problema aqui está sendo
fração, podemos também. Então, eu penso que ele é bem amplo, esse jogo, né? E eu acho que atende bem, assim, porque o aluno vai estar operacionando de uma forma diferente. E isso já é muito válido, né? Então, fica a dica. Aqui também, atividades interdisciplinares. Como que seria? Articulação com as outras áreas. Você, professor de matemática, sabemos o quanto somos cobrados, né? Não só de matemática, mas há uma cobrança para desenvolver certas habilidades. E você não está sozinho, né? A gente pode fazer essas parcerias. Por exemplo, esse daqui que seria com um professor de história. Podemos também com o professor de geografia, no sentido da escala, né? Então, a gente pode pedir ajuda, né? Não estamos sozinhos nessa, e é muito bom interagir com os outros nesse alinhamento horizontal, porque, né, querendo ou não, somos uma equipe e o nosso objetivo é a aprendizagem do aluno. Então, e o aluno vendo essa parceria entre os professores é de extrema importância também para ele, né, para mostrar que não está isolado uma disciplina da outra, tá bom? Para isso, então, a gente pensa em elaborar um plano de ação. E para isso a gente pensa nessa taxonomia de Bloom, que o primeiro seria a base, o lembrar, depois entender, aplicar, analisar, avaliar e o mais difícil, que já seria criar, né? É um percurso de aprendizagem, né, que a gente tem que refletir, nós, quando professores, porque quando a gente coloca um enunciado, né, um problema da matemática, a gente também tem que pensar que a própria matemática tem uma nomenclatura própria, e que isso pode ser, sim, um dificultador na aprendizagem do aluno. Então, a gente rever sobre isso, é importante ver se o aluno está entendendo o que está sendo pedido, e nós, como professores, devemos analisar a habilidade que nós estamos querendo que ele tenha, né, que ele desenvolva. Então, fica essa via de mão dupla, tá bom? Eu estou muito feliz em falar com vocês, e é bem novidade, a gente estava com a TPC, né, nos anos anteriores, a TPC de matemática, e agora estamos com esse TPC integrado, tá bom? Para finalizar, efetuar sequência de atividades. Então, temos a situação problema, ela oferece elementos para que o aluno iniciar o processo de construção do conhecimento, sistematização dos novos conhecimentos adquiridos, possui etapas claras que permitem aos alunos identificar, classificar, relacionar, aplicar e resolver. E apresenta a outra forma de resolução. As diversas formas de resolução, lembrando isso, são de extrema importância desde que tenha o raciocínio correto, né? Às vezes o aluno chega numa resposta que é um absurdo, assim, é a resposta certa, mas o que ele pensou é um absurdo, porque não vai dar para fazer sempre, né? Por exemplo, assim, um cálculo de área de trapézio, né? Às vezes chega lá na resposta e daí você fala, mas eu cheguei na resposta, deu, mas não é sempre que vai dar isso. Então a gente tem, mas se a linha de raciocínio do aluno é de uma outra forma, né, que faz sentido, né, que é aplicável, a gente tem que valorizar sim, né? Nem tudo é do mesmo jeito, cada um na sua perspectiva, mas dentro do que se é esperado, né? Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês. É, é a novidade para mim estar gravando, terceira vez que estou gravando. E é isso, a gente vai aprendendo juntos. Estamos aí para o que puder ajudar. E agradeço a atenção. Muito obrigado. Pessoal, então é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos. Agradeço também a essa equipe, né, de ATPC, assim como toda a equipe que está empenhada para isso. Desde o Nietzsche, que montou tudo isso para nós, e a quem está empenhando, né, essa formação. Muito obrigado a todos. Paulo, o que eu perco? De interromper?